Bom dia para todos. Aqui quem vos fala é Gelvaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Já passaram 270 dias da contagem regressiva. Faltam 7 dias para a eleição no primeiro turno e 95 dias para o cara da Casa de Vidro deixar em definitivo o Palácio do Planalto. Dê o like ou dislike e se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora e veja se o sininho está acionado e aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você me ajudará a combater o obscurantismo, a mentira e hipocrisia desses desgovernos e dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis a apoiar, alguns com fanatismo religioso e introduzindo o cristofascismo nas suas igrejas. O assunto que estarei trazendo hoje é: Gleice avalia que Lula acertou ao não ir ao debate no SBT. Parece até que ganhou. Presidente do PT e outros quadros do partido avaliaram positivamente a não participação do petista no debate. Trago aqui as fotos dos personagens dos debates, principalmente do SBT, que se juntaram os três para defender Bolsonaro e atacar Lula. Lula, que vendo a trama, disse que não iria no debate do SBT e apenas iria no último debate na Globo. No primeiro quadro está aqui Bolsonaro e Ciro Gomes, que se tornaram aliados para atacar Lula. Luiz Felipe Dávila, que só se candidatou para dar suporte a Bolsonaro. Padre Kelmon, que era candidato a vice de Roberto Jefferson, devido ser impugnado, ele assumiu a candidatura à presidência da República e está ali só para defender Jair Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva, que é alvo de ataque dos quatro pelo fato de estar na frente nas pesquisas. Meu comentário. Quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário sobre este assunto, que é: Gleice avalia que Lula acertou ao não ir ao debate do SBT. Parece até que ganhou. Todos nós sabemos que os debates que foram idealizados para que os candidatos discutam propostas e planos para o seu pretenso governo. Porém, não é isso que está acontecendo com os debates. Os debates se transformaram em campo de batalha de ataques pessoais e até aos familiares dos candidatos. Como bem nós vimos no debate da Bandeirante, em que houve algumas tretas por parte de candidatos para atacar o ex-presidente Lula, que está na frente nas pesquisas de intenção de voto, e beneficiar o então presidente da República, Jair Bolsonaro, que está no segundo lugar, bem como Ciro Gomes, que faz parte de partido de esquerda, que traindo seus próprios correligionários
por motivo de inveja, se debandou para a extrema-direita fascista de Jair Bolsonaro e o presidenciável Luiz Felipe Dávila, do Novo, que é um grande empresário que representa a elite, que não chega nem a pontuar, mas está ali para auxiliar Bolsonaro nos debates, o que explica a presença de Bolsonaro nos debates e também o fato dele estar perdendo, porque na realidade ele nunca teve um projeto de governo e demonstrou isso nos quase 4 anos que está no poder. Quando a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e outros quadros do partido avaliaram positivamente a não participação de Lula no debate promovido pelo SBT neste sábado. Eu digo, e eles têm razão, até porque toda a esquerda já sabia que esse debate na emissora do SBT já estava com cartas marcadas e que tinham feito uma armadilha para pegar o ex-presidente Lula, fazendo uma cova para ele cair. Só que o ex-presidente Lula, que já é um político experiente, que participou de quase todas as eleições desde a democratização do país, exceto em 2018, porque foi tirado da eleição quando estava preso ilegalmente, a que seria a quinta participação de Lula nas eleições e a sua terceira vitória para presidente da República. Veja o vídeo, relação de eleições que Lula participou. Relação de eleições que Luiz Inácio Lula da Silva participou. Número de ordem. A primeira eleição foi em 1989 e Lula perdeu para Collor de Mello. A segunda eleição, em 1994, Lula perdeu para Fernando Henrique Cardoso. Na terceira eleição, 1998, Lula perdeu para Fernando Henrique Cardoso pela segunda vez. E a quarta eleição, em 2002, Lula ganhou. Ou seja, Luiz Inácio Lula da Silva ganhou a eleição. A quinta, em 2006, Luiz Inácio Lula da Silva ganhou pela segunda vez. E toda a armação organizada por Bolsonaro e bolsonarista veio a se confirmar no debate de sábado à noite no SBT, onde tinham pelo menos 3 candidatos ali esperando Lula para massacrá-lo. E para isso uniram Ciro Gomes, que inclusive era muito amigo de Lula, mesmo vindo de apoio de partido de direita, como o PDS, que apoiou a ditadura militar, se filiou a partido de esquerda, o PDT, e por algumas vezes desejou que Lula apoiasse uma candidatura para presidente, no lugar de Dilma e depois no lugar de Haddad. Só que não foi atendido. Se revoltou contra Lula e agora até se aliou ao fascismo autoritarista de Jair Bolsonaro e se ajuntou
com o candidato Luiz Felipe Dávila Novo e o candidato mais novo, Padre Kelmon, do PTB, que se diz padre ortodoxo, que pelo menos não é bem conhecido no mundo católico. O certo é que o padre Kelmon se tornou candidato a presidente da República em 2022, depois que Roberto Jefferson, de quem era candidato a vice, teve a candidatura negada pelo TSE. Roberto Jefferson, que apoia Jair Bolsonaro, queria candidatar-se para tornar-se um escudo de Bolsonaro nos debates. Porém, sendo impugnado, candidatou seu vice para lhe substituir e, diante dos fatos, vê que ele desempenhou bem o seu papel de escudo de Bolsonaro. Veja o vídeo. Debate. Bolsonaro faz pergunta e Padre Kelmon responde, com direito à réplica e tréplica. E elogia Bolsonaro e diz que candidatos fizeram um massacre ao presidente. Padre, nós tivemos um olhar todo especial para os pobres no Brasil. Eu me preocupo com aquele que levanta de madrugada para ir às ruas vender algum serviço. E na pandemia, eles foram massacrados, foram obrigados a ficar em casa. Nós criamos o maior auxílio social para essas pessoas. Hoje, os pobres ganham R$600 por mês. Me acuso de não ter e olhar para o pobre? Qual é a tua opinião sobre isso, prezado padre? A minha opinião é que o senhor tem ajudado muito esse país e nós estamos vendo aqui um massacre. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Partidos que se juntaram, 5 partidos que se juntaram para bater num presidente da República. Com falácias, com mentiras, inventando, né? E nós vemos um presidente que mantém o país com uma economia, está pequena, 4% talvez, mas vejam os Estados Unidos como está, 8% de inflação. O nosso país não está sofrendo mais ainda por causa das políticas econômicas do ministro Paulo Guedes. Então, bater no presidente, todos vocês falaram mal do presidente da República. Será que o presidente da República não fez algo de bom para o povo do Brasil? Vocês só enxergam maldade, corrupção. Foram 13 ou 14 ou 15 anos de governo do PT. Por que vocês não falam a verdade? Por que vocês não dizem que no tempo desse governo, do governo do PT, na era do PT, na era da Dilma e do Lula, quantos dos seus apadrinhados ganharam, enriqueceram, e o pobre mais pobre? Vocês dão as migalhas que caem da mesa de vocês, e o pobre se contenta com essas migalhas? O presidente aumentou o poder de compra desse povo. Se não fosse o dinheiro, eu trabalho com o povo pobre. Obrigado. Vocês falam, mas eu trabalho... Obrigado. O tempo esgotado, a réplica, candidato Bolsonaro. Prezado padre, nós damos Auxílio Brasil para 21 milhões de famílias, entre elas 17 milhões de mulheres, porque nós acreditamos na mulher, nós queremos a mulher forte. Mais ainda, padre, o senhor sabe, pela sua idade, sua experiência, quanto o nordestino sofria com a falta d'água. Nós concluímos a transposição do Rio São Francisco, que era para ter acabado em 2012. O candidato faltoso aqui, o presidiário, desviou dinheiro da transposição São Francisco. Nós desviamos, foi água para o povo do nosso Nordeste. Nós matamos a sede do nordestino. Meu grande abraço a todos do Nordeste e muito obrigado pela forma como são recebidos com visita a esse estado. O tempo tréplica, padre Kelmon. Exatamente isso. O povo do Nordeste, eu sou nordestino, o povo do Nordeste passava por necessidades ali do Ceará, Pernambuco, a água nunca chegava. Graças a essa política que complementou, terminou, finalizou
tudo aquilo que foi iniciado. Políticas mal acabadas, deixam pela metade, gastam dinheiro público do imposto do trabalhador, brincam com o seu imposto, brincam com você. É preciso que você tome consciência, ponha a mão na consciência, analise esses últimos anos, esses 10 anos de governo de esquerda. Analisem isso, olhem para os benefícios que esse país está recebendo. Se nós não tivéssemos um governo de direita agora, eu também sou de direita, quero continuar. Esgotado. Por favor, muito obrigado. Veja que vergonha, esse era o debate que prepararam para Lula. Jair Bolsonaro só foi ao debate porque tinha certeza que tinha 3 zagueiros polivalentes, ou seja, que ataca e defende em campo, e porque faltava o maior craque da política no time adversário que estava se poupando para a partida final. Quando a presidente do PT, Gleice Lula, não perdeu nada em não ir, até ganhou, afirmou a Gleice, a coluna do jornalista Igor Gadelha, no portal Metrópolis. Pois eu digo que Lula não perdeu nada, pelo contrário, ganhou dividendos políticos eleitoral, tendo em vista que Lula viajou com Geraldo Alckmin, PSDB, Márcio França, PSDB, viajaram para o interior de São Paulo e conseguiram apoio a Lula de 20 prefeitos do PSDB que devem apoiar Lula no primeiro turno. Para finalizar, realmente, o debate entre os candidatos à presidência da República no SBT foi uma decepção em todos os aspectos. O Ibope foi baixo, ficando em terceiro lugar, com a ausência do ex-presidente Lula, e também pelo comportamento da trilogia Ciro Gomes, Luiz Felipe Dávila e o padre Kelmon, que montaram uma farsa para proteger Bolsonaro. Até o próximo vídeo. É Lula no primeiro turno.